As luzes se apagam em toda a Europa. A frase dita em 1914 por Edward Grey, secretário das Relações Exteriores britânico, marcava o início de um mergulho continental na escuridão da Primeira Guerra Mundial. Mais de um século depois, ela volta a ecoar com força. Em 2022, uma nova madrugada sombria caiu sobre a humanidade. A guerra, outrora confinada às páginas da história europeia, voltou a ser realidade. Em 24 de fevereiro, a Federação Russa surpreendeu a comunidade internacional ao iniciar uma ofensiva em território ucraniano, desencadeando uma crise de consequências ainda incertas. Possivelmente, desde Hiroshima, não se via com tanta nitidez o risco de o botão vermelho ser pressionado. Mas por trás das explosões, dos veículos blindados de combate e das manchetes alarmistas, uma pergunta permanece: o que realmente motivou essa guerra? Pode parecer uma questão já respondida. Afinal, nos últimos anos, você ouviu explicações convincentes: medo da democracia ocidental, autoritarismo das lideranças políticas, intransigência de Volodymyr Zelensky ou Vladimir Putin, aliança com os Estados Unidos e a principal delas, a expansão da OTAN no leste europeu. Mas e se essas versões ocultarem mais do que revelam? E se as narrativas que são repetidas como mantra em discursos, manchetes e fóruns de debate, embora capturem algumas características do tema em questão, não penetrem no âmago do problema, limitando-se a uma análise superficial? Frequentemente, a solução para um problema não deve ser buscada na direção que as teorias tradicionais apontam, mas sim nos caminhos alternativos que elas nos impedem de enxergar. Platão afirmava que a verdadeira reflexão nasce da dúvida, e não do conhecimento absoluto. Neste e em outros vídeos sobre o tema, iremos realizar um exercício de reflexão crítica, desafiando a explicação amplamente aceita entre intelectuais e jornalistas ocidentais. Após o colapso da União Soviética em 1991, o mundo teve diante de si uma oportunidade histórica: integrar os derrotados à nova ordem liberal. Mas os Estados Unidos optaram por outro caminho: expandir o clube dos vencedores, apropriando-se dos espólios da Guerra Fria. Esse movimento reposicionou antigos territórios da esfera soviética dentro da zona de influência ocidental, criando uma dinâmica de cerco percebida por Moscou como uma ameaça direta à sua segurança. Para muitos analistas, é essa lógica que sustenta a narrativa de uma guerra estritamente defensiva. De acordo com essa visão, a aproximação da Ucrânia com o Ocidente, sobretudo no campo militar, teria levado a Rússia a agir em legítima defesa diante de uma ameaça existencial. O próprio Putin reforçou esse discurso ao afirmar, abre aspas, para os Estados Unidos e seus aliados, trata-se de conter a Rússia. Para nós, é uma questão de vida ou morte, do nosso futuro como povo. Fecha aspas. É uma declaração forte, convincente e, justamente por isso, repetida incessantemente. Mas será que ela explica tudo? Ou apenas encobre camadas mais profundas do conflito? Nesse vídeo, vamos investigar se a teoria da guerra defensiva realmente esclarece ou se, na verdade, obscurece as raízes da crise. Venha conosco refletir sobre um tema tão crucial para o futuro da humanidade. Por que as guerras acontecem? Essa pergunta, tão antiga quanto a própria civilização, ecoa entre ruínas, trincheiras e salas de conferência. Ela atravessa os séculos, ressurge após cada tratado de paz e insiste em se colocar diante de cada nova explosão. Contudo, apesar das inúmeras tentativas de resposta, nenhuma parece definitiva. Ao contemplarmos os horrores dos conflitos armados, somos impelidos a refletir por que, diante da possibilidade de cooperação, a humanidade insiste na destruição mútua. É nesse ponto que o vídeo nos convida a dar um passo além do senso comum e mergulhar nas teorias das relações internacionais, buscando nas ideias o que os jornais não revelam. E entre elas, uma se destaca: o realismo. O realismo é uma lente fria e pragmática que tenta explicar os conflitos não por paixões ou ideologias,
mas por algo mais estrutural, o funcionamento do próprio sistema internacional. Ele nos convida a enxergar o mundo como ele é, e não como gostaríamos que fosse. Segundo os realistas clássicos, a guerra não nasce de impulsos irracionais, mas de forças permanentes. O egoísmo humano, a ausência de uma autoridade mundial e o impulso dos estados por autopreservação. Em um mundo anárquico, no qual ninguém está a salvo da destruição, a desconfiança se torna regra e o poder uma necessidade. Nesse jogo, cada nação move suas peças em busca de segurança. Mas o que se apresenta como defesa para alguns é percebido como ameaça por outros. O resultado? Um ciclo interminável de rivalidade, armamento e instabilidade. Assim, mesmo sem intenção, os estados caminham para a guerra. Mas aqui está o ponto crucial. Será que essa perspectiva abrange toda a complexidade do fenômeno? Ou será que, ao focar apenas no instinto de sobrevivência e no jogo de poder, o realismo também ignora nuances fundamentais, como valores, ideologias, memórias históricas e percepções culturais? Essa questão nos leva a refletir sobre outra essencial. Será que estamos testemunhando o retorno da Guerra Fria ou o colapso de uma ordem mundial construída sobre ilusões? Como podemos observar, em muitos casos, a formulação da pergunta se torna mais relevante do que a própria resposta em si. Afinal, em última análise, essa resposta estará intrinsecamente ligada à lente através da qual interpretamos e compreendemos a realidade ao nosso redor. É nesse contexto que a discussão teórica adquire uma importância crucial. Ela não apenas enriquece o debate, mas também nos proporciona as ferramentas necessárias para questionar, analisar e redefinir nossas percepções. Por conseguinte, é fundamental que abordemos as questões complexas da política internacional e da natureza humana com um olhar crítico, reconhecendo que a forma como abordamos uma situação pode moldar nossas conclusões e, por extensão, nossas ações. Um dos conceitos mais centrais na teoria realista das relações internacionais é o equilíbrio de poder. A ideia de que a estabilidade global depende de impedir que qualquer Estado se torne forte o suficiente para dominar os demais. Nesse cenário, os Estados agem para contrabalançar forças, formando alianças ou aumentando sua capacidade militar sempre que percebem uma ameaça crescente. Essa lógica gera um sistema em que, teoricamente, quanto mais simétrica for a distribuição de poder, menores são as chances de um conflito aberto. O medo da retaliação, somado à consciência dos custos da guerra, funcionaria como um freio para a agressão. No entanto, esse equilíbrio é intrinsecamente instável. Ele se sustenta sob uma base de desconfiança mútua, ambiguidade estratégica e previsões incertas. Em um ambiente no qual não há uma autoridade superior, cada movimento de defesa pode ser percebido como uma ameaça, alimentando um ciclo de ação e reação. A busca incessante por segurança e a vontade de ampliar a própria influência alimentam uma dinâmica de rivalidade permanente, em que a paz raramente é mais do que uma trégua momentânea. O equilíbrio de poder, embora essencial, é muitas vezes frágil e ilusório, exposto à volatilidade dos interesses nacionais e à imprevisibilidade do sistema internacional. A história da guerra, em última análise, é igualmente a história do medo, e nenhum temor é mais preponderante do que a da destruição mútua. Essa constatação nos conduz ao próximo ponto de nossa discussão. Imagine a seguinte situação. Em meio a um cenário de insegurança, um país opta por aumentar seu arsenal militar ou formar alianças estratégicas para se resguardar contra ameaças externas. Embora tais medidas sejam essencialmente defensivas, outros estados podem interpretá-las como provocativas. Afinal, as mesmas armas concebidas para a proteção podem ser utilizadas para realizar ataques.
Diante da impossibilidade de discernir as verdadeiras intenções que permeiam as ações das lideranças políticas, a tendência é que os demais atores reajam reforçando suas próprias forças armadas ou estabelecendo novas parcerias estratégicas. É essa dinâmica, na qual cada esforço para se sentir mais seguro gera ainda mais tensão, que a tradição realista chama de dilema de segurança. A perspectiva realista também destaca um dilema fundamental das relações internacionais: a desigualdade na distribuição de poder. Essa simetria cria uma clara divisão entre as nações privilegiadas, que desfrutam dos benefícios do status quo, e aquelas marginalizadas, cujas influências são restringidas pelas regras e normas estabelecidas pelas potências dominantes. À medida que alguns estados emergem com uma crescente força econômica ou militar, eles frequentemente buscam reconfigurar a dinâmica de poder, desafiando as estruturas consolidadas. Essa busca por uma nova configuração de forças intensifica as tensões sistêmicas, pois as potências estabelecidas reagem com vigor para proteger o status quo, que assegura sua posição privilegiada na ordem global. A história está repleta de exemplos que ilustram o potencial destrutivo que acompanha os períodos de transição de poder. Um caso emblemático é a ascensão da Alemanha no século XIX, que colocou o país em rota de colisão com a hegemonia britânica e acabou contribuindo para a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Da mesma forma, a rivalidade entre Atenas e Esparta, na antiguidade, culminou na devastadora Guerra do Peloponeso, evidenciando como disputas pelo poder podem levar os conflitos de larga escala e consequências profundas. Compreender as mudanças que a OTAN passou após a Guerra Fria é importante para entender seus princípios e objetivos ao longo dos anos. Fundada em 4 de abril de 1949, a OTAN surgiu como uma resposta direta à ameaça da União Soviética. No artigo 5, a aliança afirma que um ataque a um de seus membros é visto como um ataque a todos, o que exige uma resposta conjunta. Essa cláusula de defesa coletiva se tornou o pilar essencial da organização, firmando o compromisso entre os países participantes. Nas décadas seguintes, a OTAN criou documentos chamados conceitos estratégicos para guiar o planejamento defensivo. Durante a Guerra Fria, foram elaborados 4 conceitos que definiram as políticas e as diretrizes da aliança diante das incertezas da época. Vamos conhecê-los. Primeiro conceito estratégico, 1949 a 1950. Criado logo após a fundação da OTAN, esse conceito ressaltou a importância da dissuasão e da defesa coletiva, promovendo a solidariedade entre os países da aliança. Segundo conceito estratégico, 1952 a 1955. Nessa fase, a OTAN passou a valorizar um poder militar significativo e a capacidade de agir rapidamente. Esse conceito destacou a defesa da aliança e a destruição da capacidade bélica soviética, além de integrar o uso de armas nucleares como uma forma de manter a paz. Terceiro conceito estratégico, 1967. Aqui, a OTAN introduziu a doutrina da retaliação massiva, que previa o uso de armas nucleares como resposta a agressões. Também trouxe flexibilidade, permitindo que forças convencionais fossem usadas em situações de conflitos menores. Quarto conceito estratégico, 1969 a 1970. Esse conceito mostrou que as tensões internacionais podem ser resolvidas não só por meio militar, mas também com iniciativas políticas e diplomáticas. A ideia era preservar a paz através do controle de armas e da promoção de diálogos políticos. Como vimos, durante a Guerra Fria, a OTAN ajustou suas estratégias conforme a interação entre os Estados Unidos e a União Soviética. No entanto, surpreendentemente, o fim do bloco comunista não resultou no desmantelamento da aliança. Pelo contrário, depois de anos sem grandes conflitos, a OTAN não só cresceu em número de países membros, mas também ampliou sua área de atuação.
realizando operações em várias partes do mundo. É essa contradição que iremos explorar na sequência. O dilema que enfrentamos atualmente não difere significativamente daquele que desafiou as nações europeias em diversos momentos da sua história. Como garantir a segurança regional diante de um gigante insatisfeito como a Rússia? Nos anos 90, essa questão dividiu os estrategistas norte-americanos em duas correntes, os falcões e as pombas. Os falcões defendiam com veemência a necessidade de integrar os países do antigo campo socialista à OTAN, enquanto as pombas levavam a sério as preocupações da Federação Russa em relação à sua própria segurança, reconhecendo que a estabilidade regional demandava uma abordagem mais nuançada e diplomática. Entre os especialistas, de maneira geral, os falcões gozavam do apoio dos teóricos liberais, que argumentavam que o poder militar era um elemento fundamental para a consolidação e proteção das instituições representativas emergentes. Em contrapartida, os realistas, alinhando-se às pombas, alertavam que a verdadeira estabilidade sistêmica só poderia ser alcançada se os interesses da Federação Russa fossem efetivamente incorporados à nova ordem global. Desde que os pedidos de proteção das ex-repúblicas soviéticas se tornaram públicos, não faltaram advertências sobre os riscos associados à incorporação dessas nações à OTAN. Em 1995, após o governo Clinton anunciar o Programa Parceria para a Paz, que deu início ao processo de integração militar dos países do leste europeu com a aliança, William J. Burns, então oficial da Embaixada dos Estados Unidos em Moscou, informou às autoridades de seu país que, abre aspas, a hostilidade em relação à expansão inicial da OTAN é amplamente sentida em todo o espectro político doméstico aqui, fecha aspas. 3 anos depois, George Kennan descreveu o cerco militar como um erro trágico. Em uma entrevista ao jornalista Thomas Friedman, o pai da contenção advertiu que essa abordagem não apenas isolaria a Rússia, mas também reforçaria sentimentos anti-ocidentais no país e alimentaria um ciclo de hostilidade e desconfiança entre as grandes potências. No rescaldo da invasão da Crimeia, Henry Kissinger advertiu que tratar a Ucrânia como parte de uma confrontação leste-oeste comprometeria por décadas qualquer perspectiva de integração entre a Rússia e o Ocidente. Na mesma linha, o cientista político John Mearsheimer enfatizou que, desde meados da década de 90, o Kremlin havia deixado claro que considerava a expansão da OTAN uma violação tácita das promessas feitas após a Guerra Fria e uma ameaça à sua soberania nacional. No entanto, a despeito dos alertas, houve 3 ondas de crescimento da OTAN, cada uma delas aproximando a aliança militar das fronteiras russas. 1999. Polônia, Hungria e República Tcheca, antigos membros do Pacto de Varsóvia, foram incorporados, simbolizando o rompimento com a antiga esfera de influência soviética. 2004. 7 países aderiram à aliança, incluindo as repúblicas bálticas, Estônia, Letônia e Lituânia, além de Bulgária, Romênia, Eslováquia e Eslovênia, consolidando um cinturão estratégico no leste europeu. 2009 a 2023. A tendência se aprofundou com a entrada da Albânia, Croácia, Montenegro, Macedônia do Norte, Finlândia e, finalmente, Suécia. Esta última em um contexto de crescente tensão provocada pela guerra na Ucrânia. Esses movimentos sucessivos, embora justificados pelos Estados-membros como escolhas soberanas de países democráticos, foram interpretados por Moscou como um cerco gradual, alimentando uma narrativa de insegurança que culminaria na radicalização das posturas do Kremlin em relação ao Ocidente. Assim, quando a ocupação russa se intensificou em fevereiro de 2022, analistas de diversos espectros ideológicos concordaram que a crise ucraniana era uma consequência direta da estratégia do cerco ocidental. A lógica parece simples. Se as previsões desses especialistas se concretizaram, então suas análises estariam corretas. Entretanto, ao examinar de forma mais crítica as decisões que conduziram ao conflito, torna-se evidente que essa tese não se sustenta completamente. O argumento da guerra defensiva entra em contradição com os próprios pressupostos do realismo.
que assume a racionalidade estratégica dos estados e a previsibilidade de seus comportamentos diante de ameaças externas. No próximo bloco, vamos explorar os problemas metodológicos e teóricos que cercam essa visão e buscar entender: a ilusão realista seria, afinal, o próprio erro de acreditar que os estados sempre agem racionalmente? Os apoiadores da tese de que a Rússia teria adotado uma postura predominantemente defensiva ao invadir a Ucrânia responsabilizam, em primeira instância, os Estados Unidos pelo desencadeamento do conflito. Segundo essa perspectiva, Washington teria deliberadamente empurrado russos e ucranianos para a destruição como uma estratégia para minar um rival geopolítico e manter a hegemonia no cenário internacional. Essa visão, embora impactante, ignora as nuances e complexidades que caracterizam a dinâmica global, simplificando um fenômeno multifacetado ao atribuir a responsabilidade de forma unilateral. A primeira falha evidente nessas análises é a omissão do fato de que a ofensiva militar foi iniciada por Vladimir Putin e não por Joe Biden. Embora essa afirmação possa parecer trivial à primeira vista, sua relevância é inegável. Afinal, se a guerra resultou no fortalecimento da OTAN, no desgaste da economia russa e na consolidação da Ucrânia como um adversário permanente, por que Moscou optou por agir de maneira que parecia atender exatamente às expectativas do Ocidente? A explicação comum de que Putin não teve escolha revela-se frágil quando submetida a um escrutínio mais profundo. A questão da adesão da Ucrânia à OTAN começou a ser debatida em 2008, mas quando as tropas russas começaram a se mobilizar em 2021, essa possibilidade ainda estava distante de se concretizar. De fato, era improvável que o sonho ucraniano se tornasse realidade a curto ou médio prazo. Os próprios ucranianos reconheciam essa realidade. Pouco antes do início do conflito, o presidente Vladimir Zelensky descreveu a aspiração do seu país como um sonho distante. Após ser eleito em 2010, o presidente Viktor Yanukovych adotou uma série de medidas que favoreciam Vladimir Putin, incluindo a autorização para a instalação de bases navais russas em Sebastopol até 2042, a troco de um desconto no fornecimento de gás natural à Ucrânia. Essa decisão comprometeu diretamente a viabilidade da adesão da Ucrânia à OTAN e à União Europeia, por um período superior a 3 décadas. Com o início da guerra, no Donbass, a situação, que já era considerada improvável, se tornou ainda mais complicada. Além disso, a postura agressiva dos Estados Unidos foi recebida com ceticismo por diversas nações europeias, especialmente França e Alemanha, que passaram a depender intensamente do gás natural da Sibéria. Diante do fato de que a adesão à OTAN exige a concordância de todos os países membros, a chance de a Ucrânia conseguir tal aprovação se tornou extremamente remota, para dizer mínimo. Ou seja, a narrativa de que a expansão da OTAN era uma ameaça iminente simplesmente não se sustenta. Em outras palavras, os realistas têm razão ao assinalar que Putin fez reiteradas advertências sobre a Ucrânia ser uma linha vermelha, que não poderia ser cruzada sob nenhuma circunstância. No entanto, é importante notar que essa barreira não foi ultrapassada quando a ofensiva militar começou, nem havia indícios claros de que estava prestes a ser rompida. Essa análise revela um descompasso entre as declarações retóricas e as realidades geopolíticas. As motivações do conflito, portanto, devem ser buscadas em outro lugar. No momento da invasão, o Kremlin não se encontrava em uma posição acuada. Caso contrário, Putin teria optado pelo recuo ou poderia ter sido rapidamente neutralizado. Pouco antes da invasão, os protestos populares que desestabilizaram importantes aliados como Bielorrússia e Cazaquistão haviam sido controlados com êxito. Além disso, a parceria estratégica com a China ampliou significativamente a margem de manobra da diplomacia russa, tanto na esfera econômica quanto na dimensão política, conferindo à Rússia uma maior autonomia em sua inserção no cenário internacional. Em 2021, o número de batalhões táticos, a principal unidade utilizada na invasão,
era cerca de 2,5 vezes maior do que o efetivo disponível em 2016. Paralelamente, a inauguração do gasoduto Nord Stream 2, prevista para aquele ano, com capacidade para entregar 55 bilhões de metros cúbicos anuais de gás, alteraria significativamente a correlação de forças a favor de Moscou. Esses e outros trunfos poderiam ter sido utilizados para afastar a infraestrutura militar ocidental das fronteiras nacionais, sem a necessidade de recorrer ao conflito armado. Os russos estavam plenamente cientes dessa realidade. O renomado cientista político Sergei Karaganov observou, por exemplo, que, em um cenário onde o mundo oferece à Rússia oportunidades geopolíticas para seu desenvolvimento a médio prazo, não haveria necessidade de atacar ou explodir ninguém. Contudo, em breve se tornaria evidente que a ausência de necessidade não implica necessariamente em ausência de vontade. Embora as queixas das autoridades russas sobre a ameaça representada pela OTAN sejam justificáveis, o alargamento do perímetro de segurança não se traduziu em ampliação da capacidade operacional efetiva. A narrativa de que a Rússia estaria sob cerco fundamentou-se exclusivamente no aumento do número de países membros. No entanto, em todos os outros aspectos, os dados evidenciam um claro declínio do poder militar do Bloco Atlântico. A trajetória da OTAN no século XXI pode ser efetivamente dividida em 3 fases principais. A primeira, redução, 1991 a 2001, abrange o período logo após o fim da Guerra Fria, no qual houve um desmantelamento das estruturas militares e uma diminuição das preocupações com a segurança entre o conjunto dos países membros. A segunda, denominada de reorientação, 2001 a 2014, foi marcada pela transformação da OTAN em uma aliança que enfrentaria novas ameaças de caráter híbrido, como o terrorismo, especialmente após os atentados de 11 de setembro de 2001. Por fim, a terceira, reconstrução, de 2014 a 2021, representa um período em que a OTAN buscou recuperar e realinhar seu poder bélico em resposta às novas dinâmicas globais, particularmente após a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014. É essa trajetória de avanços e recuos que iremos explorar a partir de agora. Após o colapso da União Soviética em 1991, a OTAN enfrentou uma crise de identidade significativa, com questionamentos sobre sua relevância e propósitos futuros. Muitos analistas acreditavam que, em um curto espaço de tempo, a organização poderia perder sua razão de existir e, consequentemente, desintegrar-se. Esse cenário era alimentado pela percepção de que o fim da rivalidade com o bloco soviético havia reduzido a necessidade de uma aliança militar de caráter defensivo, voltada para a proteção contra ameaças externas. A OTAN precisou encontrar novas justificativas para continuar existindo. Na Cúpula de Roma, em 1991, foram apresentados um novo conceito estratégico e a Declaração de Paz e Cooperação de Roma, que expressavam a necessidade de vincular o crescimento do bloco militar ao aprofundamento das ideias e das instituições liberais. Nos anos 90, a emergência de conflitos étnicos e a necessidade de responder a crises regionais, como a Guerra da Bósnia, levaram tanto o Conselho de Segurança quanto a OTAN a estarem particularmente engajados na resolução de conflitos e crises humanitárias, autorizando ao menos 2 novas missões de paz ao ano. Esse ambiente legitimou a permanência da OTAN, que argumentava seu papel estratégico na estabilização e prevenção de novos conflitos no continente europeu. Essa narrativa foi fortalecida com a revelação da limpeza étnica ocorrida nos territórios da antiga Iugoslávia. Em 1994, foi criado Parceria para a Paz, Partnership for Peace, um programa que promovia a cooperação militar com países não membros. Uma dessas abordagens foi a política de segurança cooperativa, que envolvia parcerias com ex-membros do Pacto de Varsóvia e até mesmo com a própria Rússia. Esse esforço visava construir confiança e evitar que antigos rivais voltassem a ser ameaças. Embora a OTAN buscasse se reinventar,
Em um contexto em que não havia uma ameaça tangível, justificar os vultosos gastos que o bloco militar exigia tornou-se um desafio significativo. Desde o final dos anos 80, os gastos médios com defesa no interior do bloco continuam a cair. Como resultado, a meta de cada membro investir 5% ao ano do seu produto interno bruto na área militar se tornou cada vez mais distante. Em 2003, por exemplo, a Dinamarca destinou apenas 1,6% de seu PIB, a Itália 1,5% e a Espanha 1,4% em defesa. No mesmo período, os Estados Unidos diminuíram drasticamente as tropas mobilizadas no continente europeu, caindo de cerca de 300 mil soldados em 1991 para apenas 60 mil em 2012. Em suma, por mais que tenha resistido à tendência natural à obsolescência, a aliança não saiu ilesa ao fim do bloco comunista. A atuação da OTAN, além das fronteiras dos seus Estados-membros, foi formalmente reconhecida na Cúpula de Washington em 1999, impondo à aliança a necessidade de reformular suas prioridades estratégicas. Na ocasião, foi formulado um documento conhecido como Nova Segurança, que expandiu a noção tradicional de defesa e segurança ao incluir não apenas os métodos convencionais de combate, mas também a proteção dos direitos humanos e a promoção da estabilidade em regiões conflituosas. Essa mudança visava, em especial, prevenir crises que poderiam prejudicar a estabilidade regional e global e foi acelerada em resposta aos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. Essa foi a primeira vez na história que o artigo 5 do tratado foi acionado, permitindo à OTAN participar diretamente da guerra ao terror. Com isso, a organização reorientou sua estratégia, autorizando o uso de suas tropas em conflitos assimétricos, como no combate a grupos insurgentes e redes de terrorismo internacional. Essa adaptação transformou a aliança em uma força capaz de projetar poder em escala global, ampliando seu papel e aumentando suas responsabilidades. Como resultado, as operações realizadas passaram a ter maior autonomia em relação ao Conselho de Segurança e à Assembleia Geral da ONU, tomando, em alguns casos, posições contrárias às diretrizes das Nações Unidas. Essa mudança revela uma nova dinâmica nas operações militares e no processo de afirmação da OTAN como um ator relevante na geopolítica global. Isso gerou discussões sobre legitimidade e a eficácia da estratégia de recorrer à força para expandir os valores e as instituições liberais pelo mundo. Dentro do bloco, as reações foram mistas. Enquanto os Estados Unidos advogavam por uma postura militar mais assertiva, muitos países europeus preferiam uma abordagem cautelosa em relação às questões envolvendo segurança internacional. Essas divergências tornaram-se mais agudas à medida que as operações militares se estendiam, sinalizando a existência de tensões profundas no interior da aliança. Embora essa fase tenha sido caracterizada por avanços e recuos, ela desempenhou um papel essencial na reestruturação da OTAN, que ocorreria a partir de 2014. Nesse período, o princípio da defesa coletiva foi reafirmado e a organização voltou a priorizar a modernização de suas capacidades para atuar em um ambiente de guerra convencional. Essa mudança foi impulsionada pela ascensão de uma nova ameaça, personificada mais uma vez pela Federação Russa. Nesse contexto, portanto, o novo, na verdade, expressava tensões, rivalidades e contradições profundas, que permanecem enraizadas em um passado que, ao contrário do que muitos imaginavam, estava longe de ter sido totalmente superado. Entre 2014 e 2022, em resposta à agressão russa contra a Ucrânia, a OTAN iniciou uma fase de reconstrução para operar de forma eficaz em um cenário de guerra convencional. Diante dessa nova realidade, a aliança implementou um conjunto abrangente de medidas para conter o avanço da Rússia no leste europeu. Tropas foram mobilizadas em caráter permanente nos territórios das ex-repúblicas soviéticas que se juntaram à organização militar. Além disso, foi criada a Força de Resposta Rápida, uma unidade de elite pronta para ser acionada em poucos dias em situações que exigissem respostas urgentes. O objetivo era deixar claro para Vladimir Putin que qualquer movimento ofensivo a mais seria respondido rapidamente de forma coletiva, reafirmando assim o compromisso da aliança com a defesa conjunta e a segurança regional.
Durante a Cúpula de Varsóvia, em 2016, ficou decidido que todos os membros da OTAN deveriam destinar, no mínimo, 2% do seu produto interno bruto ao setor militar, como parte de um esforço conjunto para fortalecer a defesa da aliança. No entanto, à medida que a crise no leste europeu se estabilizava, a urgência desses investimentos começou a ser questionada. Países como França e Alemanha, que iniciaram um processo de reaproximação com a Rússia, passaram a duvidar da necessidade de manter altos níveis de gastos militares, abrindo espaço para debates sobre as prioridades da OTAN e suas relações com a Rússia e segurança na Europa. A existência da OTAN voltou a ser questionada pelo presidente Donald Trump. A situação se agravou quando o republicano retirou as tropas americanas do norte da Síria sem consultar os aliados. Na ocasião, Emmanuel Macron chegou a se referir à morte cerebral da aliança, enfatizando a falta de coordenação entre os membros. A divisão interna se aprofundou em 2021 com a criação do AUKUS, um novo acordo militar entre os Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, focado na contenção da China no Pacífico, mas que excluiu a França, gerando mais desconfiança entre os aliados. Pouco depois de completar 70 anos, a OTAN se via imersa em contradições. Mesmo com o dobro do seu tamanho original, a força da aliança, segundo alguns analistas, havia sido reduzida à metade quando de sua fundação. As condições não eram favoráveis às ambições da organização no século XXI, pelo menos até que a decisão de Vladimir Putin de invadir a Ucrânia mudasse completamente esse cenário. A guerra da Ucrânia trouxe de volta a importância da OTAN. Durante a Cúpula de Madrid, em junho de 2022, a aliança apresentou seu novo conceito estratégico, o primeiro desde 2010. Esse documento destacou a Rússia como a maior ameaça à segurança dos países membros. Também mencionou novos desafios como o crescimento da China e os riscos cibernéticos. O conceito enfatizou a necessidade de combinar defesas convencionais, nucleares e cibernéticas. Além disso, incentivou a cooperação com parceiros em todo o mundo. Os países membros anunciaram um plano ambicioso para aumentar suas unidades de reação rápida, passando de 40 mil para mais de 300 mil soldados. Para reforçar sua posição na parte oriental, a OTAN aumentou sua presença militar, criando grupos táticos em países como Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, Bulgária, Hungria, Romênia e Eslováquia. Essas ações fortaleceram a presença ocidental em uma região geograficamente crucial. O plano também incluiu a aceitação da adesão da Finlândia e da Suécia, duas nações que historicamente foram neutras. Com essa expansão, a OTAN aumentou sua fronteira com a Rússia em impressionantes 1.300 quilômetros e melhorou o controle estratégico sobre o acesso ao Mar Báltico, uma área vital para a segurança naval. Pesquisas recentes mostram que o apoio dos ucranianos à adesão do país à OTAN cresceu significativamente. Passou de menos de 40% para 83% durante os primeiros meses de conflito. Isso sugere que, com a diminuição das hostilidades, as chances da Ucrânia se juntar à OTAN se tornaram mais favoráveis comparadas ao período anterior à guerra. Enquanto a OTAN se fortalece, a União Europeia lançou o plano Rearm Europe, Rearmar a Europa. Este plano pode levar os países da União Europeia a gastar até 800 bilhões de euros em defesa nos próximos anos. Esse movimento representa uma mudança histórica na política de defesa europeia, que agora busca ser mais assertiva e independente. Diante desse cenário, vale a pena refletir sobre as decisões da Rússia. Ao decidir ocupar a Ucrânia, a Rússia fortaleceu o bloco que queria desafiar. Como resultado, enfrentou sanções, perdeu mercados e influência e se tornou mais dependente da China. Ironia das ironias, agora o Kremlin tem que lidar com um número significativamente maior de armas voltadas para ele, algo que é difícil de acreditar que não foi percebido pelas elites russas. Os defensores da ideia de racionalidade estratégica argumentam que, em situações nas quais os custos são altos e os benefícios são incertos, a melhor opção seria recuar. No entanto, em vez de recuar, os líderes russos decidiram avançar.
Essa escolha revela que, na prática, a política internacional é menos previsível do que os modelos sugerem. Essa contradição nos leva à pergunta final: a decisão de Vladimir Putin pode realmente ser considerada racional, segundo a lógica do pensamento realista? A teoria realista nos ensina que os estados buscam sempre a ação racional, ou seja, procuram maximizar seus ganhos e minimizar seus custos. Segundo essa perspectiva, cada ação deve ser cuidadosamente calculada, levando em consideração tanto os benefícios quanto os riscos envolvidos. Para entender se a decisão de Vladimir Putin está alinhada com a teoria da racionalidade estratégica, é preciso analisar o contexto que precedeu essa decisão crucial. Naquele momento, havia uma divisão evidente na OTAN, que se manifestou na Cimeira de Bruxelas, em junho de 2021. Embora os participantes tenham expressado a intenção de considerar um plano de adesão da Ucrânia no futuro, não foram dados passos significativos nessa direção. Diante desse cenário delicado, cabe questionar: qual deveria ser a atitude de Vladimir Putin? Considerando que a OTAN enfrentava desafios internos e havia uma oposição ao seu projeto de expansão, a última coisa que Putin deveria querer era fornecer à aliança um motivo para se revitalizar. Em vez disso, ele poderia ter explorado as fissuras internas do bloco, o que ajudaria a enfraquecer a unidade da aliança e a promover os interesses russos de maneira mais estratégica. Se esse fosse o objetivo, várias medidas alternativas poderiam ter sido consideradas, como será demonstrado a seguir. 1. Explorar divisões políticas entre os membros. Os países da OTAN não são homogêneos. Existem diferenças nas suas prioridades políticas, econômicas e militares. Por exemplo, enquanto os Estados Unidos e o Reino Unido frequentemente adotam posturas mais assertivas contra a Rússia, países como a Alemanha, França e Itália tendem a preferir abordagens mais diplomáticas, baseadas em seus interesses econômicos. Putin poderia intensificar iniciativas diplomáticas e econômicas que aprofundassem essas divergências, oferecendo acordos bilaterais vantajosos e destacando os custos de uma escalada militar para a população europeia. 2. Fomentar movimentos populistas e anti-OTAN. Nos últimos anos, movimentos populistas e eurocéticos têm ganhado destaque em diversos países europeus, como Hungria, Polônia e França. Esses grupos frequentemente criticam a influência dos Estados Unidos e a relevância da OTAN. A Rússia poderia ter apoiado discretamente esses movimentos, ampliando sua influência política e criando resistência interna à continuidade ou expansão da aliança. 3. Empregar ferramentas de guerra híbrida. Além da diplomacia, a Rússia é conhecida por sua experiência em guerras híbridas, que incluem campanhas de desinformação, ataques cibernéticos e interferências eleitorais. Em vez de optar por uma intervenção militar direta, essas ferramentas poderiam ser utilizadas para minar a confiança nos governos que apoiam a OTAN, aumentando a polarização política. Um exemplo seria intensificar campanhas de desinformação que associem a OTAN a ameaças econômicas ou sociais, alimentando o ceticismo popular. 4. Oferecer alternativas econômicas aos países europeus. Muitos países europeus dependem das exportações de energia russa e de outros setores comerciais. Em vez de romper esses laços abruptamente, a Rússia poderia ter utilizado sua posição como fornecedora estratégica para negociar acordos bilaterais vantajosos, especialmente com países mais dependentes, como Alemanha e Itália. Essa abordagem poderia criar fissuras dentro da OTAN, levando alguns membros a hesitarem em impor sanções rígidas ou a assumir posturas hostis em relação a Moscou. 5. Promover uma narrativa de paz e estabilidade. Uma estratégia mais sutil poderia envolver posicionar a Rússia como defensora da paz e estabilidade na Europa, contrastando com a narrativa de confronto promovida pela OTAN. Isso poderia incluir iniciativas diplomáticas como propostas de tratados de segurança regional ou zonas neutras em áreas estratégicas, como a Ucrânia. Assim, Moscou poderia tentar isolar os Estados Unidos dentro da aliança, apresentando-os como os verdadeiros instigadores da tensão. 6. Evitar provocar a adesão de novos membros. A entrada da Finlândia e da Suécia na OTAN foi uma consequência direta da invasão russa da Ucrânia. Antes desse evento,
Ambos os países mantinham uma postura de neutralidade. Se a Rússia tivesse evitado ações ameaçadoras à soberania dessas nações, poderia ter mantido suas fronteiras ocidentais mais seguras e reduzido a pressão sobre a OTAN para expandir sua presença. Essas alternativas ilustram que uma abordagem mais estratégica e ponderada poderia ter gerado resultados distintos para a Rússia, evitando a escalada do conflito e a resposta unificada da OTAN. A pesquisa que originou este vídeo foi realizada com o intuito de analisar os múltiplos equívocos da abordagem realista em relação ao conflito russo-ucraniano. Inicialmente, muitos especialistas consideravam a eclosão da guerra uma possibilidade remota, desacreditando as advertências dos Estados Unidos como simples exageros. Em seguida, prevaleceu a expectativa de que o conflito seria de baixa intensidade, restringindo-se no máximo à região do Donbass. Com o desenrolar dos eventos, aqueles que inicialmente desconsideraram a invasão da Ucrânia passaram a ver o problema como um mero dilema de segurança, vinculando-o à expansão da OTAN e mantendo a crença de que Vladimir Putin não teria alternativas viáveis. Esses erros refletem um padrão de decisões estratégicas que não se coadunam com os paradigmas convencionais. Ora, se a Rússia houvesse optado por uma abordagem mais cautelosa e menos agressiva, aproveitando as divisões internas da OTAN e apresentando sua própria visão de estabilidade, poderia ter alcançado seus objetivos geopolíticos sem ressuscitar uma aliança que já parecia em declínio. Entretanto, a escolha pelo conflito armado evidencia que decisões estratégicas muitas vezes são influenciadas por fatores que vão além da lógica estratégica, como emoções, ideologias e erros de julgamento. Por essa razão, em muitos momentos, a teoria, embora coerente, revela-se distante da complexidade do mundo real. Atualmente, a principal preocupação da comunidade internacional é encontrar uma solução para a crise antes que suas consequências se tornem desastrosas. Para isso, é preciso adotar perspectivas diferentes daquelas que se mostraram incapazes de perceber o abismo ao qual todos se dirigiam. Teorias são lentes, não verdades. E em tempos de crise, é preciso trocá-las quando deixam de nos mostrar o que está à frente. O filósofo Friedrich Nietzsche alertou certa vez que, ao encarar fixamente o abismo olha para dentro de nós. Nas circunstâncias atuais, contudo, não há alternativa. É imprescindível enfrentar o abismo antes que sejamos todos tragados por ele.